dia, professora. Olá, bom dia. Vocês tiveram dificuldade para entrar na sala? Não. Eu tive que entrar pelo menos 3 vezes. Assim, na terceira vez é que funcionou. No sexto ano também foi a mesma coisa mais cedo. Esquisito. Bom dia, gente. Olá, bom dia. Como vocês estão? Cansados. Tá todo mundo preparado para fazer prova online? Preparado é uma palavra muito forte. Mas a gente dá conta. Nós já fizemos a revisão de empreendedorismo, né? Eu falei sobre procrastinação e a administração do tempo. Hoje eu vou voltar rapidamente na aula 2 e na aula 4 de ensino religioso, que é sobre a aula 2, o que são os direitos humanos, e a aula 4, o que é cidadania. A gente não vai conseguir ver a aula inteira, né? As 2 aulas inteiras, mas acredito que a gente consiga tirar dúvida, conversar um pouco. E na plataforma, deixa eu entrar aqui só um minuto. Na plataforma, na aula 2, tem o texto. E na aula 4, a gente tem 2 vídeos. Vocês viram os vídeos? Sejam sinceros. Os vídeos que eu coloquei na plataforma, principalmente na aula 4, né? A aula 2 não tem vídeo. Vocês assistiram? Sim ou não? Posso Eu acho que tomar eu abri, mas eu não me lembro. eu posso tomar o silêncio como um não? Vamos assistir os vídeos, então, para ilustrar melhor esses conceitos? Porque, inclusive, na prova de vocês, algumas vezes eu pergunto... Os meninos estão chegando aqui. Algumas vezes eu pergunto o conceito, né? Qual é, vamos supor, eu acho que não tem esse conceito lá, não. Não perguntei desta forma, não. Mas qual é o conceito de cidadania? E aí eu coloco alguns conceitos para vocês, tá? E você vai assinalar aquele que é o correto. Eu não gosto de trabalhar com aquela resposta a todas as afirmativas acima. Então, isso vocês não vão encontrar na minha prova, tá? Não é uma metodologia que eu gosto de aplicar em avaliação. Porém, eu posso dar todo o conceito e pedir para que vocês me digam um termo específico que está dentro daquela frase que faz, que dá sentido à mensagem, tá?
Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no texto que não seja, que não esteja na prova. Achei. Bom dia para quem chegou agora. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que aqui estão apresentadas algumas características importantes dos direitos humanos. Aí eu vou e coloco aqui: os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Aí eu posso chegar aqui e dizer assim, na frase acima, qual é o sentido da palavra valor? E aí eu coloco algumas afirmativas para você me dizer qual é o sentido da palavra valor dentro desta frase. Porque se você não souber o real sentido da palavra valor aqui dentro dessa colocação, a tua interpretação ganha uma mensagem completamente diferente, né? O valor de quê? De compra? O valor de cada pessoa. Oi? O cara interpreta o valor de compra de cada pessoa. Exatamente. Igual o outro lá, o cara do governo do estado, que falou que se compra deputado, se compra deputado igual se compra jujuba. Vocês viram o noticiário? O cara que foi preso, Tristão, acho o nome dele. Vira meme, né? Por quê? Porque ele falou essa pérola, não precisa se preocupar não, que a gente compra deputado igual a gente compra jujuba. Aí fizeram uma charge dele com um saco de jujuba vazio na mão. Ele chorando e o nome do cara é Tristão. Então, a piada já está toda pronta, né? Então, você tem que interpretar corretamente. Aqui, por exemplo, inalienáveis. Qual é o sentido aqui? Oi, vocês estão aí? Só estou pensando. O que é uma coisa... No sentido, tipo, é para todo mundo. Mais ou menos. Inalienável quer dizer que é intransferível. Eu não posso passar um direito meu para você. Por exemplo, a minha filha vai lá e comete um crime. Aí eu peço para ser presa no lugar dela. Não posso. Assim como um direito mesmo, né? Nós temos o direito de chegar no posto de saúde com um documento que prove, né, quem nós somos e eu posso tomar vacina. A gente tem esse direito. Aí eu não posso levar o meu documento, dizer assim, olha, eu quero que o meu direito da minha vacina passe para minha filha que está sem o documento dela. Isso é uma coisa inalienável. Dando um exemplo muito simples. Ok? Ok. Ficou bem explicado. Então, vamos ver o vídeo sobre... Cadê aqui? Bem, sobre os direitos humanos é muito tranquilo.
Tem umas coisinhas com datas, mas eu faço algumas referências muito tranquilas com relação a datas. São datas, assim, muito conhecidas, tá? Aula... Deixa eu só chegar na aula 4. Aula 4. Cidadania. O computador me ajuda. Aqui é o texto sobre cidadania, onde eu dou, né, a definição de cidadania, definição de alguns documentos. Esse texto é bem curtinho, né? E aí, eu também tenho questões onde eu coloco uma parte do texto e dou uma explicação sobre aquilo ali e peço para você assinalar o melhor exemplo daquela reflexão que eu fiz. Também pode acontecer. Deixa eu ir aqui na plataforma agora. Todo mundo vendo a tela? Tô vendo. Eu também tô vendo. Ok, obrigada. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso.
A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Oi, tudo bem? Tudo. Ficou alguma dúvida com relação ao vídeo? Deu para entender? Deu pra entender. Tem alguma abordagem que vocês queiram fazer em cima do vídeo ou do tema, né? Do nosso tema, falando sobre a aula, cidadania, alguma coisa assim? Não, no momento eu só penso em ler a aula 2. A aula, deixa eu entrar aqui na aula 2. Saí da tela. A aula 2, ela é muito tranquila, não tem nada assim. Não tem nada assim que eu vá cobrar que seja dificílimo. Tem vídeos da aula 2, que esses vídeos nem estavam direto na plataforma, foram vídeos de apoio que a gente colocou, porque foi bem no iniciozinho. Eu coloquei direto aqui no texto. Deixa eu dar uma olhada. A história dos direitos humanos. E tem um outro que é legal também. Doutor, Voltou. tá com o microfone desligado. Liga o microfone. Pronto, voltei. Com som. O Zoom hoje está muito esquisito, gente. Não sei o que está acontecendo, não. Aqui no grupo dos professores ninguém colocou nada ainda. Deixa eu ver. Não olhei meu WhatsApp. Não, ninguém colocou nada ainda. Pode ser instabilidade, então, só aqui na minha área. Não é, então, o Zoom, é a internet. Mas é engraçado, tudo funciona, só o Zoom é que tá travando e eu tive que entrar 3 vezes para conseguir entrar na sala. Mas vamos lá. Eu vou colocar, então, o vídeo falando sobre a história dos direitos humanos. Esse vídeo é bem legal, bem interessante. Ok? Todo mundo vendo? Ouvindo normalmente?
Eu tô vendo e Ok. ouvindo. Beleza, valeu. No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem Ciro o Grande decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Agora eu vou colocar o outro vídeo. Esse é bem curtinho.
Se você ouviu por aí que direitos humanos têm a ver com corrente partidária, ou que direitos humanos são para humanos direitos, para tudo que vamos desenhar. Essa história começou a tomar a forma que conhecemos hoje há mais ou menos 200 anos. Documentos importantes como a Declaração de Direitos da Independência Americana, da Revolução Francesa e a Declaração Universal da ONU trazem trechos como os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, ou esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. É claro que todos os direitos são humanos, mas na história nem sempre todos os humanos foram tratados assim. São muitos os casos em que as pessoas eram consideradas coisas. Por isso é tão recente essa preocupação. Antes, com o teocentrismo, acreditava-se que Deus estava no centro de tudo. Muitas das práticas medievais da Igreja eram justificadas assim. O Renascimento e a Reforma Protestante contribuíram bastante para o desenvolvimento das ideias iluministas no fim do século XVIII, quando o homem foi colocado no centro, e a razão apontada como o melhor caminho para a liberdade, autonomia e emancipação das pessoas. A ONU, em 1948, aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eles valem para todos, de qualquer raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A Declaração da ONU tem uma importância histórica por marcar a derrota dos regimes totalitários nazifascistas. O texto, até hoje, serve de referência para a promoção dos direitos humanos em todas as partes do mundo. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 listou direitos que passaram a ser reconhecidos no texto da lei, como o de não poder ser preso senão em flagrante delito ou por ordem de um juiz, por exemplo. Repetir ignorâncias sobre os direitos humanos joga no lixo momentos determinantes para o avanço da nossa civilização. É para frente que se anda. Ok? Oi, vocês estão aí? Sim. Não tem uma coisa que me chama muita atenção quando eu estou vendo essas questões aí sobre direitos humanos, cidadania, né? É que você pega assim, você tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo. E aí você tem a primeira Constituição Americana, 1700 e não sei quantos, né? Aí você tem a Revolução Francesa. Tudo bem que depois Napoleão veio e acabou com tudo, mas você tem um pensamento que é também de 1700 e alguma coisa, né? Início do século XVIII. Aí você pega o Brasil e os Estados Unidos, quando ele se torna independente, ele já se torna uma república, né? A gente não tem, como aconteceu em algumas outras partes do mundo e no Brasil, a independência passando pela monarquia e depois pela república, apesar de eu achar que uma monarquia parlamentarista seria muito melhor para o Brasil. Mas, enfim, não vou tocar nesse assunto agora não, que ele é muito polêmico. Mas a gente pode falar disso depois, em algum momento. E aí a gente ter a nossa Constituição, a gente ter a nossa proclamação de república em 1889, né? Tudo que aconteceu e a gente perceber que a nossa Constituição brasileira é só de 1988. E os Estados Unidos têm a Constituição deles valendo desde 1700, tudo bem, com emendas, com várias situações, né, de revisão, de coisas que foram acrescentadas, coisas que foram tiradas, porque o próprio tempo, né, fez com que houvesse necessidade de uma modificação. As pessoas não vivem mais como no século XVIII, mas é estranho, né? Isso é muito estranho. Vocês ficam muito calados. Professora, Oi? eu vou sair aqui porque eu falei que a aula acabaria às 9h50. Eu vou ajudar minha mãe aqui, tá? Tudo bem. Vamos só responder a chamada rapidinho. Ana Priscila. Eu. Caio. Camille, Presente. não. Pode sair, tá, Caio? Tá. Cauã. Eduardo.
Eduardo não entrou, não? Não. Não, não tô. Me ajuda aí, gente, para ser rápido. Enzo tá aí. Ó, Gabriel. Gabriel não. Mariana tá aí. Natan tá Gente, aí. borrou tudo aqui, tá tudo preto. Rafael. O que Renan. tá acontecendo? Renan não está. Acho que bugou meu Vitor aplicativo tá aqui. aqui. Júlia. Ai, alguém tá me ouvindo? Pedro. Gente, Todo mundo Sim, a gente tá te ouvindo, Júlia. Tá tudo preto, eu não escuto ninguém, não vejo nada. Eu ia dizer que o Enzo tá estranho. Não, o Zoom tá estranho. Ai, Eu li meu Deus do Enzo e céu. falei Enzo. Então tá, gente. Beijo pra vocês. Boa prova. Beijo. Calma. Não corram. Vai dar tudo certo. Bom final de semana. Ih, gente, Tchauzinho. bugou. Tchau, Bugou beijo tudo das aqui. crianças. Obrigada. Tchau.